Por isso não tema, pois estou com você. Não tenha medo, pois eu sou o seu Olá, criançada! E aí, como foi a festa do Dia das Mães? Deram muitos presentes, fizeram uma comida gostosa, que a mamãe gosta muito. O que vocês fizeram? E o que vocês aprenderam também no domingo? Lembra que a gente está relembrando, né, algumas lições com a prof do pré-primário, mas nós também temos lições do culto infantil, né? E hoje nós vamos retornar ao nosso programa do culto infantil, vendo mais um personagem. E, de novo, eu escolhi uma canção que é um versículo ou um versículo que é uma canção, tá bom? Então, de novo, vai ser fácil decorar o versículo, porque vocês vão aprender a canção, daí fica fácil decorar o versículo, tá bom? E outro lembrete. Quem se lembrou de orar por algum amigo? Lembra do nosso combinado? Nós combinamos que cada um de vocês vai pegar um papel, fazer uma listinha de amigos. Quem não tem muitos, se tem um, coloque um amigo que precisa ouvir de Jesus
ou que precisa ouvir uma palavra sua. Você que já conhece Jesus, que conhece a Bíblia, que ora, e você vai poder ajudar esse amigo. É o nosso momento missionário. Então eu quero que você agora lembre desse amigo ou amiga que você anotou aí, né, no seu papel. Lembra que a Tia Nete pediu para que vocês fizessem um cartãozinho como um folheto. Podia desenhar uma cruz, podia escrever Jesus ama você, algo assim, né? E um versículo bem lindo da Bíblia para dar para esse amigo na primeira oportunidade que você tiver de sair de casa e levar para esse amigo, tá bom? Ou quando as aulas voltarem, você levar para esse amigo ou amiga, tá? Então agora, nesse momento, nós vamos orar por esses amigos. Eu tenho, vocês têm algum amigo ou alguma amiga que precisa da sua e da minha oração. Então, nós vamos parar um pouquinho e orar, tá bom? Pai querido, muito obrigada, Senhor, porque nós temos a Tua palavra nas nossas mãos, porque nós temos a Ti, um Deus poderoso, e nós conhecemos a Ti, um Deus que cura, que salva, um Deus amoroso, gracioso, e por isso nós Te pedimos, Pai querido, por aquele amigo, amiga que ainda não conhece a Jesus, que nós possamos ser instrumento, nós possamos falar de Jesus para eles e que a nossa vida desafie esse amigo ou amiga a querer conhecer a Ti como Salvador e Senhor de sua vida. Nós Te agradecemos porque estamos juntos mais uma vez. Te agradecemos pela Tua palavra que fala ao nosso coração. Em nome de Jesus. Amém. Então, criançada, depois disso, não esqueça do nominho lá do amigo ou da amiga, né? Você vai colocar lá, tá bom? E orar. Aí você, quando for ler a Bíblia e orar todos os dias, lembra dessa pessoa, tá bom? E a nossa história de hoje? Quem será o personagem de hoje? O nosso personagem é um personagem que alguns podem falar assim, eu nunca ouvi histórias sobre esse personagem. É o Isaías. Ele era um profeta, o profeta Isaías. O profeta Isaías, como qualquer outro profeta, ele tinha muitas coisas que dificultavam a vida dele também, igual a nossa. Mas o Isaías tem cada versículo bonito, a gente até canta um na igreja, lembra? A Bruna gosta, lembra, Bruna, do Isaías? Agora nós vamos aprender o versículo, só que dessa vez é Isaías 41, 10. E você vai aprender, memorizar, guardar no seu coração. Ele diz, por isso não tema, pois estou com você, não tenha medo, pois eu sou o seu Deus, eu o fortalecerei e o ajudarei, eu segurarei com a minha direita vitoriosa. E essa é a nossa música e o nosso versículo. Viu que fácil? Isaías 41, 10. Por isso não temas, pois estou com você. Não tenha medo, pois eu sou o seu Deus. Eu o fortalecerei, eu o ajudarei e eu segurarei com a minha direita vitoriosa. Isaías 41, 10. Eu espero que você já tenha deixado um pedacinho já do versículo no seu coração, tá? E a música é uma delícia de cantar, essa música, bem animada, que dá muita vontade de cantar várias vezes durante o dia. Combinado?
Vamos cantar, vamos memorizar o versículo, tá bom? E esse versículo fica no livro do personagem da nossa história, Isaías. O Isaías, ele vivia em um tempo um pouco diferente. Lembra do personagem que a Tia Nete contou anterior, o rei Josafá? O rei Josafá, ele vivia num tempo em que o povo de Israel, né, o povo que é chamado povo de Deus, o povo de Israel, eles eram divididos em dois reinos, o reino de Judá e o reino de Israel. O reino de Judá é onde o outro personagem que a Tia Nete contou, o rei Josafá, ele reinava, né? No reino de Judá. Ele foi rei ali. E o profeta Isaías, que é o nosso personagem de hoje, ele é um profeta que viveu nesse tempo. E era um profeta que ele conhecia e ele tinha contato com os reis, porque Deus usava, né, o Isaías na vida deles. Os dois reinos, eles tinham alguns problemas diferentes. Por quê? Porque haviam profetas nos dois lugares que eram profetas que adoravam a Deus, mas haviam profetas que não adoravam a Deus. Existiam alguns que adoravam ídolos falsos, né? Na história passada, o rei Josafá, ele até mandou destruir algumas coisas assim, porque alguns profetas não profetizavam sobre o Deus eterno, nosso Deus verdadeiro. E nos dois reinos havia um problema, só que Isaías era um profeta um pouco diferente. O Isaías, ele foi chamado de uma forma linda e diferente de qualquer outro que você possa ler. Naquela época não existia a Bíblia assim, né? Da Tia Nete tem até uma capa diferente, né? Uma Bíblia assim, ó, com tudo, com o Novo Testamento, o Velho Testamento não existia. Eles tinham ainda assim, né? Um formato diferente, como na gravura que tem o profeta com algo na mão, que ali eram só as leis de Deus. Só que aqui, depois de muitos anos, houve o registro de Isaías. E no livro de Isaías, no capítulo 6, no versículo 8 de Isaías, existe um versículo que mostra como Deus chamou o profeta Isaías. Olha só o versículo. Então ouvi a voz do Senhor conclamando: quem enviarei? Quem irá por nós? E eu respondi: eis-me aqui, envia-me. Olha, foi Isaías que respondeu para Deus isso. Deus perguntou: quem eu vou enviar? Quem fará isso? E Isaías disse: eu vou. E vocês acham que a vida de Isaías era fácil? Não era. Porque algumas pessoas, elas ouviam o que o profeta dizia, ouviam o que estava escrito nas leis, lá do Velho Testamento, lá nas leis de Moisés, e elas não obedeciam, elas não gostavam. Algumas perseguiam os profetas, algumas pessoas queriam matar os profetas. Então, ser profeta também não era algo fácil, não. Ele fazia o trabalho, aquele trabalho que Deus mandava para eles fazerem, só que às vezes era um pouquinho difícil, né? E às vezes era muito difícil. Para alguns profetas, às vezes eles até sofriam danos, assim, as pessoas batiam, jogavam eles em poço, dentro de poço, né? E eles não desistiam, eles continuavam.
eles eram um profeta de um Deus verdadeiro. E eles precisavam mostrar isso. E eles precisavam falar para o povo, olha, por isso não tema, pois o Senhor, seu Deus, está com você. Não fique com medo, pois Deus é Deus poderoso. E Isaías falava isso. E teve um episódio na história do profeta Isaías que é um dos episódios mais lindos que você pode ler. É no capítulo 9. No capítulo 9 tem algo que Isaías, ele falou que ia acontecer algo muito, muito, muito importante na nossa história. Em Isaías 9, ele diz lá que Jesus vai nascer, que haverá um Messias, que ele vem e que ele vai ser o nosso Salvador. Olha que coisa! Isaías era um profeta super especial. Por isso eu estou dizendo para vocês que essa profecia de Isaías, que está lá em Isaías 9, vai contar que Isaías já recebeu de Deus, né, que ele, Jesus, né, Deus Filho, viria a esse mundo muitos anos antes de acontecer. Porque ele é um profeta de Deus. Ele falava exatamente aquilo que Deus falava para ele falar para as pessoas. E essas profecias Deus dava para Isaías. Que coisa importante! Você imagina ser um profeta também? Você pensa em ser assim como Isaías? Isaías cumpriu a missão dele. Ele chegava lá no rei e falava para o rei. E às vezes o que Isaías ia falar não era legal. Por quê? Porque Deus corrige também. Sabe quando o papai e a mamãe falam algumas coisas pra gente, assim, para vocês, olha, porque vocês desobedeceram, aí eles têm que falar algumas coisas duras com vocês? O profeta Isaías falava isso para os reis. Ele tinha que, às vezes, ir lá e falar para eles, para os reis, coisas duras. Por quê? Porque Deus é igual o nosso Pai aqui da terra. Ele corrige. E ele tem que avisar, olha, você não está andando no caminho certo. Você precisa se arrepender das coisas erradas e olhar para Deus e saber que Deus está com você, mas só que o pecado não combina com Deus. Isaías fazia isso. Isaías cumpriu o chamado dele. Hoje é assim, eu preciso ser como Isaías. Isaías fez. Isaías, ele cumpriu o chamado, ele mostrou para aquele povo que ele vivia naquela época, que ele era alguém que eles podiam confiar, porque ele falava da parte de Deus. Hoje nós temos a Bíblia e nós conhecemos aquilo que está escrito aqui. Por isso que nós precisamos fazer como Isaías, falar para as pessoas sobre o amor de Deus. Hoje as pessoas estão precisando ouvir que elas não precisam temer, porque nós temos um Deus que nos garante uma vida eterna, uma vida depois dessa vida aqui. Essa vida nossa aqui passa, é rápido. Nós estamos dentro das nossas casas guardadinhos, por quê? Porque todas as pessoas precisam se preocupar com uma doença, não é? E vocês precisam lavar as mãozinhas, cuidar, usar máscara, mas quando não tem jeito, que a gente fica doente
e que algum parente morre, o que vai acontecer? Esse mesmo Deus que Isaías estava profetizando para aquele povo é o Deus que nos fala, que nos dá a vida eterna com Ele. E eu e você precisamos falar isso para as pessoas. Deus tem um chamado para você. Você tem que testemunhar como Isaías fez. Você precisa falar para os seus amigos. Em casa você precisa ser obediente. Você precisa mostrar para aqueles amigos que nunca ouviram falar de Jesus que uma criança obediente é uma criança que ama a Deus. E que Deus quer que você seja obediente. É difícil, não é? Obedecer? Sim, é difícil. Nós vamos passar a vida inteira lutando com a obediência. Primeiro com os pais e depois nós temos que obedecer às leis dos homens e às leis de Deus. E as leis de Deus estão aqui. Hoje nós precisamos lembrar o seguinte, assim como Isaías foi um profeta que falou e que recebeu de Deus profecia mais linda que poderia receber, que é anunciando que Jesus viria. Deus quer eu, você, o seu maninho, a sua mana, também falando para os outros, testemunhando para os outros que nós temos um Deus que cuida de nós, que está conosco, que nos fortalece, que nos segura com a sua mão direita. E é esse o Deus da nossa história, é o Deus da nossa Bíblia, é o Deus que nós cremos, é o Deus de Isaías, é o Deus do rei Josafá. E é esse Deus que nós vamos orar e nós vamos pedir para que Ele nos dê um coração bem humilde, um coração que aprenda a fazer tudo aquilo que Ele quer que eu e você faça, tá bom? Vamos orar então? Pai querido, nós queremos, como Isaías, obedecermos ao Senhor, ouvir a Tua voz, conhecer a Tua palavra, ser com cada criança, meu Pai. Cuide de cada uma delas, para que elas sejam obedientes aos seus pais, obedientes ao Senhor, que sejamos fiéis a Ti, Pai, que cada uma guarde no coração todas as verdades que elas têm aprendido e que o Teu Santo Espírito, ó Deus, ajude cada criança a ser fiel cada vez mais e confiar que o Senhor nos segura com a sua mão poderosa. E nós confiamos nisso. Nós te agradecemos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Bom, crianças, o desafio, lembra do nome? Orar, acabamos de orar. E sempre você vai orar por algum amigo. Lembra que você precisa testemunhar como Isaías fez. Faça isso. Lembre, não esqueça, todos os dias você precisa ler a sua Bíblia, fazer a sua oração. Lembre dos versículos que a gente canta, é tão fácil. Aí você já memorizou um versículo. E durante a semana, não esqueça, leia a Bíblia, ore diariamente. Se o papai e a mamãe esquecer, lembra o papai e a mamãe, ei, nós não lemos a Bíblia ainda, vamos ler, vamos orar, tá bom? E que Deus abençoe, dê uma semana abençoadíssima e cantem bastante Isaías 41:10, para que você lembre que o Senhor segura você com a mão direita vitoriosa, é a mão direita do Senhor. Deus abençoe. Boa semana. Por isso não tema, pois estou